O Vaticano é muito mais do que apenas o centro administrativo e espiritual da Igreja Católica. Para quem olha de fora, as praças vastas e as basílicas imponentes parecem ser apenas monumentos históricos e religiosos carregados de arte. Mas, por trás daquelas paredes grossas e dos arquivos que quase ninguém no mundo pode acessar, existem histórias e registros que fariam qualquer pessoa perder o sono. Imagine um lugar que guarda memórias de milhares de anos e que, segundo muitos pesquisadores e ex-agentes, esconde verdades que poderiam mudar completamente a forma como vemos o funcionamento do mundo e o nosso lugar no universo. Muita gente se pergunta o que está escondido às sete chaves nas profundezas da Santa Sé. Estamos falando de mistérios que vão desde relíquias sagradas com poderes estranhos até tecnologias que a ciência oficial de hoje ainda não consegue explicar totalmente. Hoje, um dos assuntos mais polêmicos que surgiu nos últimos tempos envolve algo que muitos achavam ser apenas ficção científica de filmes: a vida extraterrestre. Recentemente, o tema dos objetos voadores não identificados deixou de ser coisa de entusiasta para virar pauta em discussões sérias dentro de governos e agências de inteligência internacionais. Um nome que ganhou destaque mundial foi o de David Grush, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos que trabalhou em níveis altíssimos de segurança. Ele trouxe à tona revelações impressionantes sobre o suposto papel do Vaticano nessa história complexa. E Grush afirmou categoricamente que a Igreja Católica sabe da existência de inteligências não humanas e de tecnologia alienígena há muito mais tempo do que a maioria das pessoas ousa imaginar. Um dos casos mais intrigantes citados por ele aconteceu no ano de 1933, em uma pequena cidade chamada Magenta, situada no norte da Itália. Segundo esses relatos detalhados, um objeto voador não identificado, com um formato estranho e construído com materiais desconhecidos, caiu naquela região durante o regime fascista de Benito Mussolini. Na época, os italianos ficaram completamente sem entender o que era aquela estrutura metálica que não se parecia com nenhum avião ou balão daquele período. Mussolini teria criado imediatamente um grupo ultra-secreto, conhecido como Gabinete R, S/33, apenas para estudar e esconder os destroços. Mas o que torna tudo ainda mais difícil de explicar é a participação direta da Igreja Católica. Dizem que o Vaticano ficou sabendo do incidente quase que no mesmo instante através de sua vasta rede de informações e manteve os registros sobre a queda guardados com total sigilo em suas dependências. Quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim e o regime de Mussolini finalmente desmoronou, o Papa Pio XII teria tido um papel fundamental e estratégico nesse mistério. De acordo com Grush e outros pesquisadores do tema, o Papa teria mediado a transferência dessas informações e até de partes físicas da tecnologia recuperada para o governo dos Estados Unidos. Essa cooperação silenciosa entre a Santa Sé e o governo americano teria acontecido para evitar que esses segredos tecnológicos caíssem nas mãos dos soviéticos durante a divisão da Europa. Isso explicaria, em parte, por que os americanos conseguiram avançar tanto em certas áreas tecnológicas e aeroespaciais logo após o conflito. Se essas alegações forem verdadeiras, o Vaticano funciona como um dos maiores e mais antigos guardiões de segredos de outro mundo em nosso planeta. Essa hipótese de que a Igreja mantém uma relação confidencial de décadas com inteligências não humanas é algo que desafia a lógica de qualquer pessoa comum. Mas por que manter esse silêncio institucional absoluto por tanto tempo? Por que esconder algo que redefiniria a nossa própria existência? A resposta pode estar na proteção de um sistema de crenças milenar que sustenta a fé de bilhões de fiéis. Se o Vaticano admitisse abertamente que não estamos sozinhos no universo e que eles possuem restos de naves espaciais guardados, muitas doutrinas fundamentais e interpretações bíblicas poderiam ser questionadas, o que poderia gerar um caos social sem precedentes.
Os protocolos de segurança e a classificação de documentos dentro dos arquivos secretos do Vaticano são conhecidos por serem os mais rígidos do mundo. Quase nada sai de lá sem uma autorização pessoal do alto escalão. A falta de provas materiais expostas ao público não significa necessariamente que essas provas não existam no mundo real. Elas podem estar apenas trancadas em prateleiras subterrâneas que se estendem por quilômetros, e onde a luz do sol não bate há centenas de anos. É um questionamento justo e necessário. Por que privar a humanidade de uma descoberta que mudaria completamente nossa visão sobre o cosmos? Talvez eles acreditem que a sociedade ainda não possui maturidade para lidar com essa verdade. Ou talvez o controle desse conhecimento seja a maior ferramenta de influência e poder que eles possuem sobre o destino do mundo. Antes de continuarmos essa investigação profunda pelos segredos ocultos e descobrirmos outros mistérios guardados pela Igreja, aproveite para se inscrever no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O que vamos revelar a seguir pode ser ainda mais chocante do que você imagina. Além desses segredos tecnológicos e espaciais que parecem desafiar a lógica, e o Vaticano também é guardião de algo muito mais sombrio e antigo, que mexe com o imaginário de quem estuda o lado oculto da história. Entre os quilômetros de prateleiras nos arquivos subterrâneos, dizem que repousa um dos livros mais perigosos já escritos pela mão humana, o Grand Grimoire, também conhecido pelo nome assustador de O Dragão Vermelho. Este não é um livro de orações ou de história comum. Ele é descrito por especialistas como o verdadeiro manual da magia negra. O conteúdo desse manuscrito é algo que faz qualquer pessoa sentir um peso no ambiente só de ouvir falar. Ele conteria instruções detalhadas e rituais específicos para a invocação de entidades malignas, incluindo pactos diretos com Lúcifer. A origem desse livro remonta aos séculos XV e XVII, com raízes que se misturam a tradições muito mais antigas, ligadas até mesmo aos conhecimentos ocultos que seriam atribuídos ao rei Salomão. O que torna o Grand Grimoire uma peça central nos mistérios da Igreja é a lenda de que o exemplar original, o mais autêntico e carregado de simbolismo, estaria escondido nas catacumbas do Vaticano. A grande questão que surge é: por que a sede da maior religião cristã do mundo guardaria com tanto cuidado um livro que ensina justamente o contrário de seus dogmas? Muitos acreditam que a Igreja mantém o livro sob custódia para proteger a humanidade, garantindo que essas fórmulas e ritos nunca caiam em mãos de pessoas que poderiam causar um mal irreparável. No entanto, existe uma teoria mais perturbadora de que o alto escalão do clero estuda esses textos em segredo, buscando entender as forças do mal para melhor combatê-las, ou quem sabe, para manter um equilíbrio de poder que o mundo comum não consegue compreender. Enquanto o dragão vermelho lida com o mundo espiritual e das sombras, outro mistério guardado pela Santa Sé envolve uma tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica da década de 60. Estamos falando do cronovisor, uma suposta máquina do tempo que teria sido desenvolvida por uma equipe secreta de cientistas e religiosos. O nome principal por trás desse projeto era o padre Pellegrino Ernetti. Ele não era um homem qualquer. Ernetti era um monge respeitado, um especialista em música antiga e também um exorcista experiente. Segundo os relatos que ele mesmo deu ao longo dos anos, ele teria trabalhado com uma equipe de 12 cientistas renomados para criar um dispositivo capaz de capturar imagens e sons do passado. E o funcionamento do cronovisor não era como o de uma máquina que transporta alguém fisicamente para outra época. A teoria era de que todos os eventos que acontecem no mundo deixam um rastro de energia eletromagnética e vibrações que nunca desaparecem completamente. Elas ficariam flutuando no espaço-tempo como ecos. O aparelho de Ernetti seria capaz de sintonizar essas frequências, transformando-as em imagens e sons em uma tela, como se fosse uma televisão,
captando sinais de rádio de décadas ou séculos atrás. O relato mais impactante do padre foi sobre o dia em que ele e sua equipe conseguiram sintonizar o momento da crucificação de Jesus Cristo. Ernest descreveu ter visto toda a agonia e o sofrimento de Jesus com uma clareza que o deixou profundamente abalado. E se essa história ganhou o mundo e gerou uma onda de debates entre céticos e entusiastas do paranormal. Para sustentar sua afirmação, uma foto que supostamente mostrava o rosto de Jesus no momento da morte começou a circular. Porém, a controvérsia não demorou a aparecer. Muitos apontaram que a imagem era idêntica a um crucifixo de madeira esculpido em uma igreja na cidade de Colevalenza. O Vaticano, fiel ao seu estilo de lidar com segredos, nunca deu uma resposta definitiva. Eles não confirmaram a existência da máquina, mas também não se esforçaram para desmentir categoricamente cada detalhe da história. O próprio Ernest, até o fim de sua vida, sustentou que o cronovisor era real, mas que o projeto teria sido desmontado e escondido, porque se caísse em mãos erradas, e o controle sobre o passado daria a alguém o poder de destruir a liberdade humana. O silêncio absoluto que se seguiu a essas revelações apenas aumentou a aura de mistério, deixando no ar a pergunta sobre o que mais pode estar guardado onde ninguém pode ver. Se você caminhar hoje pela Praça de São Pedro, notará a presença imponente de um enorme monumento de pedra bem no centro daquele vasto espaço. Aquele obelisco egípcio é muito mais do que um simples ornamento arquitetônico. Ele carrega uma história profunda de sangue, paganismo e segredos que a maioria dos visitantes nem desconfia. Diferente de quase tudo ao seu redor, o monólito não foi planejado por arquitetos cristãos. Ele veio da antiga cidade de Heliópolis, no Egito, onde foi criado originalmente para servir ao culto solar dedicado ao deus Ra. É fascinante e até um pouco contraditório pensar que o símbolo central da sede mundial da Igreja Católica é, na verdade, um objeto de adoração pagã milenar. O imperador romano Calígula foi quem trouxe essa estrutura colossal para Roma como um grande troféu de guerra. O obelisco foi colocado no antigo Circo de Nero, um local de entretenimento que escondia uma realidade cruel de perseguição religiosa. E é aqui que o peso da história se torna real. Aquele monumento foi a única testemunha silenciosa do martírio de São Pedro. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, bem ali, sob a sombra constante dessa enorme pedra. Para a igreja, o obelisco não é apenas um pedaço de granito, é uma relíquia viva que presenciou o nascimento do cristianismo, através do sacrifício de seu primeiro líder e papa. Em 1586, o Papa Sisto V tomou a decisão ousada de mover o monumento para o centro da praça. Foi uma das maiores e mais perigosas operações de engenharia daquela época. Mover um bloco único que pesa 300 toneladas era uma tarefa considerada quase impossível. O arquiteto Domenico Fontana liderou centenas de operários e dezenas de cavalos, usando sistemas complexos de roldanas e cordas. O clima era de tensão absoluta. Dizem que o silêncio durante a operação era obrigatório sob pena de morte, para que todos pudessem ouvir os comandos e o estalo das cordas. Havia um medo genuíno de que o obelisco tombasse e se quebrasse, o que seria visto pelo povo como um sinal de castigo divino sobre a cidade. No fim, a operação foi um sucesso absoluto. E Sisto V simbolizou a vitória cristã sobre o passado pagão ao colocar uma cruz no topo da pedra, transformando o antigo ícone solar em um marco da fé católica. Essa dualidade entre o que é sagrado e o que é mantido oculto parece ser a marca registrada da instituição. Ao longo desta investigação, vimos como a Santa Sé protege segredos que desafiam nossa compreensão da realidade. Relembramos as afirmações de David Grush sobre naves espaciais e a suposta cooperação do Papa Pio XII para esconder tecnologias de outro mundo após a guerra. Mergulhamos no mistério sombrio do Grand Grimoire, o livro de rituais proibidos,
que estaria guardado nas profundezas das catacumbas, longe do acesso público. E analisamos a história do cronovisor, o aparelho desenvolvido pelo padre Ernetti, que teria captado ecos do passado e imagens da própria morte de Cristo, mas que acabou sendo silenciado pela cúpula da Igreja. O Vaticano funciona como um cofre gigante de segredos da humanidade. Para o mundo exterior, ele mostra a face da devoção, da oração e da tradição milenar. Mas por trás das grossas paredes de pedra e dos quilômetros de prateleiras subterrâneas, existem verdades que poderiam mudar nossa percepção sobre o universo, o tempo e a nossa história. O que sabemos hoje é apenas a ponta do iceberg de um oceano de mistérios guardados a 7 chaves. Talvez a Igreja acredite que a sociedade ainda não possui maturidade para certas verdades, ou talvez o controle desse conhecimento oculto seja a sua maior ferramenta de poder e influência. De qualquer forma, enquanto esses portões permanecerem fechados, o fascínio pelos mistérios do Vaticano continuará a crescer em nossas mentes. No final, a verdade pode estar muito mais perto do que imaginamos, esperando apenas o momento certo para ser revelada.